O céu existe, o inferno também. O céu é eterno, o inferno também é. Ambos os caminhos, quem escolhe é você. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Jesus está falando que somente por intermédio dele a pessoa irá ser salva. Somente por intermédio de Jesus o ser humano adquire salvação. E então nós entendemos que ele simplesmente deixou para que nós possamos escolhermos dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. O caminho estreito, ele disse para que nós possamos seguir por ele, pois é um caminho apertado, mas é este caminho que garante salvação para você e para mim. O caminho largo, ele também explica que é um caminho que conduz à perdição, o caminho que o homem opta por ele, mas é um caminho que parece, na vista do homem, bom. Porém, no fim deste caminho, há ruínas. É o caminho que conduz ao inferno. Vamos ler Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só, Jesus aqui está falando do juízo final. Jesus, ao retornar para buscar a sua igreja, a ímpios, pecadores, justos, todos misturados, todos unidos, juntos. Porém, assim como ele aparta o trigo do joio, ou o joio do trigo, ele apartará também a ovelha dos bodes, ou os bodes das ovelhas. Assim como um apacentador de animais aparta os doentes dos bons para não contaminar um ao outro, assim também Jesus Cristo fará. Certa feita, Jesus conta uma parábola esta que chama muita atenção. E nesta parábola, Jesus contando, disse que certa vez alguém, um pai de família, planta somente trigo. Porém, junto com o trigo nasce joio. E o servo deste pai de família, chegaste para ele e disseste: Senhor, não plantamos somente trigo? Por que nasceste também joio? E aquele pai de família disse: o inimigo que implantou. E agora vem a resposta. O servo diz para o seu senhor: permita que eu arranque o joio para não contaminar o trigo. E o pai de família disseste para o seu servo: não por enquanto. Quando o joio estiver maduro, colha, depois corte. Corte, depois colha. Corte o joio, arranque pela raiz e joga numa fornalha, em molhos. O trigo colha e coloque no celeiro, simbolizando o joio do trigo, um apartamento de ambas as partes, um apartamento
de ambas as figuras. O joio será lançado no fogo e o trigo será colhida para o celeiro. Jesus explica aqui que esta parábola é semelhante ao reino dos céus. É semelhante ao reino dos céus, uma parábola feita a esta. Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, que foi comprada, lavada, purificada, remida pelo sangue do Cordeiro, aqui nesta terra irá estar exercendo suas funções, tanto o joio quanto o trigo, tanto os homens bons quanto os malignos estão exercendo suas funções. Só que chegará um tempo que estas funções de ambas as pessoas serão separadas. As pessoas que estão numa função eclesiástica, fazendo com que a alma se renda aos pés do Senhor Jesus, estão vivendo conforme a sua palavra, estes serão colhidos. Estes são o trigo que vai ser colhido, colocado no celeiro. Porém, os homens maus, perversos, que estão vivendo dissolutamente, essas pessoas é indicada por Jesus como o joio, ou os bodes, os malfeitores. Essas pessoas são lançadas no lago que arde com fogo e com enxofre. Aqui está falando, no versículo lido, que o inferno não foi feito para o homem, mas sim para o diabo e seus anjos. A Bíblia relata, nos traz a entender que o cristão que segue os dogmas da Sagrada Escritura, ele é considerado como filho de Deus. Porém, os que vivem dissolutamente, os que vivem praticando torpeza, pecados, transgressões, iniquidades, ou vice-versa, esses são considerados como filhos do diabo. E então, o versículo lido é que Jesus Cristo diz que ele dirá abertamente aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. O fogo eterno é o inferno. O fogo eterno simboliza tormento, ranger de dente, tristeza para sempre. Tanto o céu quanto o inferno são eternos. E a escolha é sua, para ambas as partes. Será se você vai optar para receber a condenação eterna? Ou será se você vai optar para receber salvação eterna? A escolha é sua, está nas suas mãos. Jesus Cristo diz que ninguém virá a ele se o Pai não lhe enviar. Ninguém virá a Jesus se Deus não lhe enviara. Nós entendemos então que Deus, ele não se satisfaz com a morte de um pecador, antes que o pecador se arrependa dos seus pecados e siga a Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por Jesus Cristo. Ninguém irá a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a vida, é a verdade. Ele é o único que pode e tem todo o poder e toda a autoridade para salvar o pecador, para transformar a vida das pessoas que vivem dissolutamente, para ser nova criatura em Cristo Jesus.